Legal, coloquei para gravar agora. Vamos lá, gente. Então, ontem a gente viu a revisão da matéria, né? A gente viu conectivos, tabelas de verdades, tautologias, equivalências lógicas. E hoje, como um adendo de matéria, a gente vai começar a parte de implicação lógica. Tanto a equivalência lógica quanto a implicação lógica, elas, nesse primeiro momento, a gente vai ver como resolvê-las através de tabelas de verdades, e elas vão servir como base para a gente conseguir resolver uma matéria mais à frente chamada de argumento. Tá? Sem ter que fazer tabela verdade, a gente vai conseguir resolver de forma lógica sentenças que a gente tem até colocado como exemplos na matéria, sem ter que usar a tabela verdade. Então, a implicação lógica é mais uma dessas formas. Vocês vão ver que aqui nós temos a nomenclatura de várias regras de inferência, vocês não precisam se preocupar com isso. Isso daqui a gente irá verificar mais à frente, como usá-las, né? Como eu disse lá na parte de argumentos. Então, a regra de silogismo hipotético, a regra do modus ponens, do modus tollens e afins, a gente vai utilizar esses nomezinhos nas matérias mais à frente. Nesse primeiro momento, o que interessa para a gente é tão somente a resolução em relação à tabela verdade de cada um deles. Vamos lá. Uma coisa que a turma anterior falou, e eu achei que foi pertinente e que acho que vai ajudar vocês também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto, vai ganhar um pouquinho mais de espaço. Ao invés da gente falar P e Q, para não confundir com P e Q das nossas proposições simples, eu vou falar lado esquerdo e lado direito. Tá? Então, o lado esquerdo é o nosso P e o lado direito é o nosso Q. Então, a implicação ela vai existir quando, para todo o nosso lado esquerdo que tiver valor verdadeiro, nós também possuirmos um lado direito verdadeiro. Então, repetindo, a implicação se dá para todo P verdadeiro tendo um Q verdadeiro, ou seja, para todo lado esquerdo que tiver o valor lógico verdadeiro, deverá possuir o lado direito, o lado Q, verdadeiro também. Então, o símbolo para representar a implicação lógica se dá através dessa setinha mais gordinha. De novo, também não confundir com a setinha da condicional. Tá? Isso daqui é um conectivo e esse daqui é um símbolo gráfico da implicação. São coisas distintas. E assim como na equivalência lógica, nós também temos uma ratificação da implicação. A ratificação da implicação se dá através da condicional. Na equivalência, a gente fazia a ratificação através da bicondicional. Na implicação, nós fazemos a implicação, a ratificação, através de uma condicional, também gerando uma tautologia. Todos os resultados vezes. Então, vamos aos primeiros exemplos para a gente assimilar o que é a implicação. Vamos lá. Nós temos aqui P, a gente lê assim, P implica em P ou Q. Lado esquerdo, lado direito. Lembrando o que está escrito lá em cima.
para todo lado esquerdo que a gente possuir valor lógico verdadeiro, ou seja, para cada linha que tiver V no lado esquerdo, nós deveremos ter também um V do lado direito. Então, aqui no nosso caso da adição, quem é o lado esquerdo? É a nossa proposição P. Então, nós temos aqui duas linhas com um valor lógico de verdadeiro. Quem é o nosso lado direito? P ou Q. Então, para essas duas linhas que nós temos o V, o nosso lado direito, que é P ou Q, também deverá ter o valor lógico verdadeiro. Então, é o nosso caso daqui. Nós temos duas linhas verdadeiras em P, e essas duas linhas possuem também o valor lógico de verdadeiro. Logo, P implica em P ou Q. E para ratificar essa implicação, a gente utiliza a condicional, que gera, então, uma tautologia. Da mesma forma em que a gente faz aquela marcação da coluna inteira para uma equivalência, no caso de uma implicação, a gente vai marcar os valores. Então, a gente vai marcar todos os valores verdade do lado esquerdo e os valores verdades daquela mesma linha para o lado direito. Ok, gente? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida? Josine, se quiser abrir o áudio, pode abrir. Até é legal porque assim, a gente mantém uma interação maior com a voz. Deve saber se são só as duas primeiras linhas aí no método. Ih, ficou baixo. Eu não consegui ouvir. Renata, vou pedir novamente, pessoal, façam comentários direto no áudio, tá? Então, vamos lá, eu vou repetir. Aqui, o Josenir, ele havia perguntado assim, apenas nas duas primeiras linhas. Nesse nosso primeiro caso daqui, foram nas duas linhas. Mas, vamos no exemplo seguinte. O exemplo seguinte, nós temos que implica em P ou Q. Então, lembrando a nossa regra de implicação, para todo lado esquerdo, que nesse caso daqui é a proposição Q, para todo lado esquerdo que possuir verdade, o valor lógico de verdade, então a minha linha 1 e a minha linha 3, eu tenho que possuir também do meu lado direito, que é representado por P ou Q, nessas mesmas linhas eu tenho que também ter o valor lógico de verdade. Para isso daqui ser uma implicação. Esse exemplo aqui também é uma implicação, porque eu tenho o lado esquerdo V e V, 1 e 3, e o lado direito V e V, 1 e 3 também. E a Renata falou assim, eu não entendi o porquê da marcação. A marcação é justamente para que a gente consiga verificar se vocês entenderam sobre a implicação. Vocês vão marcar todos os V's da coluna do lado esquerdo e depois todos os V's da coluna do lado direito. Dúvidas? Então, vamos lá, professor. Essa certa maior, ela é considerada, então,
ela é exclusiva a esse efeito de a primeira for Você segunda, fala do qual lado seta? direito. Essa seta daqui? Sim, Certo, é a implicação, é o desenho, é a parte simbológica da expressão de implicação. sim. Porém, quando a gente coloca ela para a tabela, ela automaticamente vira um então o quê? Vira a seta Não, normal, que a gente já então, conhece. não é que ela vire, tá? Uma coisa é a simbologia indicando que Q implica em P ou Q. Isso daqui é uma ratificação, é que nem quando a gente fez a parte das colunas iguais. A gente fazia a ratificação com a bicondicional, na equivalência. Aqui a Sim. gente vai fazer a ratificação com a condicional. Não é que ela vire, entendeu? É só a forma de fazermos a ratificação. Mas essa ratificação aqui, ela é. Me desculpa, mas ela é a Vera Fischer, né? Isso, ela é a Vera Fischer, porque é uma condicional, sim. Entendi. Então, Então nesse ela. caso daqui, ó, olha, ele me mandou uma mensagem aqui, o Zoom, falando que a gente só teria mais 10 minutos de sessão. Se por acaso cair, eu volto com o mesmo link para vocês, tá? É só entrar de novo. Então, vamos lá. É a Vera Fischer, sim. Então, nesse nosso caso daqui, a gente lê de que forma? Que, né? V, então V dá V. Falso, então verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, dá verdadeiro. Falso, então falso, dá verdadeiro. Logo, a Sim. gente tem a tautologia. Então, a gente ratificou que existe uma implicação. A implicação demonstrada por todos os V do lado esquerdo marcados, gerando Vs do lado direito, também marcados. Você nota que aqui eu tenho um outro V, um Vzinho a mais do lado direito, mas ele não me importa, porque a minha forma de verificação da implicação começa pelo lado esquerdo, todo o lado esquerdo marcado com V. Então, Agora eu entendi. os que têm F, então não importam para você. Não importa, somente os Vs. Para Ok. todo P, né? No caso, para todo o lado esquerdo verdadeiro, aqui Sim. e aqui, o lado direito precisa ser verdadeiro para que haja implicação. Ok. Professores têm que estar na mesma linha, então, para serem verdadeiros? Eles têm que estar na mesma linha para que haja essa implicação. Aqui, ó, estou marcando meu primeiro V, que é o do lado esquerdo. Então, eu tenho que marcar todas as linhas que possuem V que sejam do lado esquerdo. Então, é a primeira e a terceira. Fiz isso, agora eu vou ver a coluna do lado direito, que é P ou Q. Vou ver nessa linha 1 e nessa linha 3 se os valores lógicos também são verdadeiros. Se forem verdadeiros, como é o caso daqui, isso é uma implicação. Entendi. Tá. Para a gente fazer o nosso primeiro treino, vamos fazer essa... Não quero dar um spoiler aqui para vocês, né? P e Q implica em P. Façam daí. E me digam se é uma implicação, se não é, e vamos chegar na conclusão depois, quando vocês terminarem. E aí eu vou fazendo passo a passo aqui no Word com vocês. Vou fazer uma tabelinha aqui enquanto vocês fazem no papel aí.
E aí, fizeram? Ó, professor, calma aí, meu nível não tá igual ao seu ainda não, cara. Então, pessoal, vamos lá? Vou colocar aqui a... Deu ruim, Zizi? Vamos lá. Vou colocar aqui a tabela. Reduzir. Pronto. O que eu fiz aqui? Coloquei a nossa tabela verdade. Quem nós temos? Temos P, temos Q e temos P. Então, só temos, na verdade, duas proposições simples. P e Q. Montei a tabela verdade, né? Criei VVFF. E para quê? VF, VF. E fiz a nossa expressão P e Q, dando VFFF. Até aí eu só fiz a minha tabela verdade. Agora eu quero saber se isso é uma implicação ou não. Se P e Q implica em P. Então, o que eu tenho? P e Q é o meu lado esquerdo. Eu coloquei aqui em cima um Ezinho. E P é o meu lado direito. Coloquei lá o D. Qual é a nossa regra de implicação? Nossa regra de implicação diz que para todo meu V do lado esquerdo, isso. Para todo V do meu lado esquerdo, quantas linhas eu tenho com V aqui no meu lado esquerdo? Eu só tenho uma linha, que é essa primeira daqui. Eu tenho que ter nessa linha um valor lógico também verdadeiro. Então, atendeu ao que a implicação diz. Para todo V do meu lado esquerdo, eu tenho que ter um V do meu lado direito. Então, sim, P e Q implica em P. Então, V e V. Essa linha, essas duas marcações estão demonstrando a implicação. Dúvidas? Mas não precisavam ser duas? Perdão, fala um pouquinho mais alto. Não necessitariam ser duas para confirmar isso? Não.
não precisam ser duas linhas. Aqui em cima, ele fala aqui, ó, para todo P verdadeiro, que é o meu lado esquerdo, tenho que ter o meu Q verdadeiro. Então, uma, duas, o que me rege aqui é meu P verdadeiro, meu lado esquerdo verdadeiro. Independente da quantidade de linhas que deram aqui. Quem é meu lado esquerdo aqui? É P. Então, quais são as linhas que eu tenho de verdade aqui? A 1 e a 2. Quem é meu lado esquerdo aqui? É Q. Então, quem é que é a minha linha verdade aqui? A 1 e a 3. São essas linhas que dizem quem precisa ser verdade do lado direito.